Oi, alunos! Hoje nós faremos aula de ciências na página 26, onde diz o Sol e o ano. Então, ali, observando atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Você estudou que o Sol surge no horizonte, próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardeal leste apenas no início do outono e da primavera, quando a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Veja as diferentes posições em que o Sol surge do início de cada estação do ano. Então, vocês estão vendo ali uma representação da posição em que o Sol surge em diferentes épocas do ano. Então, tem ali o início do verão, o Sol surgindo em leste, e aí tem início da primavera, início do inverno e início do outono. Observe a posição do Sol em cada uma dessas estações para vocês distinguirem a diferença ali da posição. Ao observar a posição onde o Sol surge, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar, ou seja, um ano. Isso determina o período de um ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação e o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol denomina-se órbita. Na página 37 tem ali a Lua marca o tempo. Então você estudou que o dia e o ano estão relacionados respectivamente aos movimentos de rotação e de translação na Terra. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Bom, antes de a gente continuar ali na página 27, vamos pensar novamente nesse movimento de rotação e no movimento de translação. Então, rotação, a Terra gira ao redor de seu próprio eixo. Esse giro da Terra leva 24 horas e acontece o dia e a noite. No movimento de translação, a Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento leva aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, e acontecem as 4 estações. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a Lua. Então, certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? Ali vocês estão vendo a Lua, então, em diferentes formatos. De acordo com esses formatos, tem ali uma curiosidade. Então, a Lua tem formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletida na Lua, que varia ao longo do mês à medida que a Lua realiza seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porções diferentes da face da Lua são iluminadas, mudando a forma como a vemos aqui na Terra. Então, pessoal, essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases da Lua. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente da do dia anterior. Então, observando a Lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Veja a representação do calendário lunar. Então, observem essa imagem aqui do calendário lunar, aqui no vídeo, e olhem lá. Tem ali a fase cheia, a fase crescente, a fase nova e a fase minguante. Na fase da lua cheia, a lua aparece com sua face totalmente iluminada, formando um círculo no céu. Na fase crescente, a lua está sendo cada vez mais iluminada e em uma semana voltará a aparecer na fase cheia. A fase nova, a lua não pode ser vista, então ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia. Depois da fase cheia, a lua parece diminuir de tamanho dia a dia.
Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da Lua, que é na fase minguante. Então, também é importante saber que quando a Lua dá uma volta completa em torno da Terra, a gente chama isso de movimento de revolução da Lua, que determina as semanas e os meses. Bem ali embaixo ainda, pessoal, diz assim: a cada aproximadamente uma semana, temos uma nova fase da Lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das fases da Lua. A professora deixou um vídeo bem legal disponível aqui no Google Sala de Aulas para que vocês assistam e entendam melhor essas fases da Lua. Agora na página 28 tem ali algumas atividades. Então na seção Vamos Brincar, Movimento da Terra e da Lua, vocês terão que destacar esse material lá do material de apoio, onde vocês vão montar este joguinho para fazer ali as atividades. Então, para entendermos melhor as divisões de dias, semanas, meses e anos, precisamos compreender a posição e os movimentos da Terra e da Lua em relação a elas mesmas e ao Sol. As imagens e os modelos podem nos ajudar nessa tarefa. Vamos montar um modelo que representa os movimentos de translação da Terra e da revolução da Lua. Então, a revolução da Lua é quando a Lua dá um giro ao redor da Terra. E acontecem, então, os dias e os meses. Translação, quando a Terra gira ao redor do Sol, acontecendo, então, as 4 estações. E rotação, quando a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, onde acontece o dia e a noite. Sabendo disso, vocês vão montar esse jogo e seguir as etapas para fazer ali a número 1, que diz assim: escreva o nome dos astros representados no modelo que você montou. Observe que astros são esses que estão aparecendo ali. Eu estou vendo a Terra, estou vendo a Lua e estou vendo o Sol. Então é isso que vocês vão notar no número 1. Número 2. Qual movimento realizado com o modelo determina o período de um ano? Um ano é o movimento de translação, de rotação ou de revolução da Lua? 3. Qual movimento realizado com o modelo determina o período de um mês? Um mês aparece com a revolução da Lua, translação ou rotação? E 4. Qual movimento determina o período de um dia? E por que ele não pode ser representado neste modelo? Então, é isso que vocês vão fazer na apostila. E na sequência, nós vamos para o livro de atividades, página 58, que é uma continuação de algumas atividades desse capítulo, onde diz ali, unidade 4, o céu marca o tempo. Então, número 1. O planeta Terra gira ao redor de si mesmo em um movimento chamado de rotação. Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Letra A. Assinale com um X os objetos que também realizam o movimento de rotação, ou seja, giram ao redor de seu próprio eixo. Então, vocês estão vendo ali bola de basquete, dados e um peão. Marque um X nos objetos que giram ao redor do seu próprio eixo. B. Observe na imagem a seguir que o globo terrestre está iluminado de um lado e escuro do outro. Depois, explique a relação entre essa imagem, o movimento de rotação da Terra e a ocorrência dos dias e das noites. Então, vocês vão tentar explicar ali um pouquinho sobre o movimento de rotação e por que, então, que o globo está iluminado em uma parte e não iluminado na outra parte. Letra C. Essas duas fotografias foram feitas ao mesmo tempo, em um mesmo dia, mas em cidades localizadas em lugares diferentes do mundo.
Observe as imagens, localize as duas cidades em um globo terrestre e responda as questões a seguir. Então, vocês estão vendo ali a imagem de Salvador, aqui no Brasil, foto tirada às 8h30 da manhã. E a outra imagem é de Tóquio, que fica no Japão, foto tirada às 8h30 da noite. Observando essas duas imagens, vocês vão responder ali. Se as fotografias foram feitas ao mesmo tempo, por que é dia em uma delas e noite na outra? Lembrem lá do movimento de rotação e anotem as suas conclusões. Na página 59, atividade número 2, analise os objetos representados nas imagens A e B e depois faça o que se pede. Então, vocês estão vendo ali duas imagens. De acordo com essas duas imagens, letra A, para que servem os objetos retratados nessas imagens? Servem para? Anotem lá. Letra B, assinale as afirmativas corretas sobre esses objetos. Então, vocês vão fazer a leitura e vão marcar somente as corretas. Número 3, usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dias, semanas, meses e anos. Sobre esses assuntos, faça as atividades a seguir. Letra A, escreva a duração aproximada de cada um dos períodos, dia, mês e ano. Então, olha lá, os dias, um dia leva quantas horas? 20 e tantas horas. Um mês tem aproximadamente tantos dias. E um ano tem quantos dias? É isso que vocês vão completar ali. Letra B, ligue os períodos dia, mês e ano às imagens que representam os movimentos da Terra e da Lua que dão origem a eles. Então, vocês vão fazer a ligação das imagens com os dias, meses e anos adequados. E letra C, escreva o nome dos movimentos da Terra e da Lua representados nas imagens. Então, uma dessas imagens representa a revolução da Lua, outra representa a rotação e outra representa a translação. Observem e anotem corretamente, tá? E a última imagem, a atividade número 4, diz ali: as diferentes fases da Lua são resultados do movimento de revolução que ela realiza em torno da Terra. Nessa trajetória, dependendo da posição em que a Lua estiver ao redor da Terra, podemos ver a reflexão de luz que ela emite. Letra A. Como conseguimos enxergar a Lua no céu se ela não produz luz? Então, a gente enxerga por quê? Através da luz de quem? Observem, analisem e anotem. Letra B. Recorte as imagens das fases da Lua que estão no fim da página e colhe-as nos espaços correspondentes do esquema a seguir. Então, ali tem as 4 fases da Lua, as 4 principais fases da Lua. Vocês vão recortar e vão fazer essa atividade pesquisando, observando em que período essas fases acontecem, para vocês conseguirem colar no lugar certo. Por hoje é só. Assistam o vídeo disponível sobre as fases da Lua, que é um complemento bem legal, algumas curiosidades bem legais. Isso vai ajudar vocês a fazerem essas atividades. Qualquer dúvida, a professora está à disposição e até a próxima aula. Beijos!